Bom, pessoal, mais uma questão de equilíbrio químico aqui da FUVEST, né? O que ele fala? Considere os equilíbrios abaixo e o efeito térmico da reação da esquerda para a direita, bem como a espécie predominante nos equilíbrios A e B a temperatura de 175 graus Celsius, ok? Beleza. Olha só, o que é esse efeito térmico da reação da esquerda para a direita, né? Ele está te dando o ΔH da reação direta, né? Então, por exemplo, você tem A dando B, né? Em equilíbrio. E aí, o ΔH vai ser maior ou menor que zero, certo? É isso que ele está te entregando. Beleza. O equilíbrio A foi estabelecido misturando-se inicialmente as quantidades estequiométricas de N2 e de H2. Os equilíbrios B e C foram estabelecidos a partir de, respectivamente, N2O4 e MgCO3 puros. A tabela abaixo traz os valores numéricos das constantes desses três equilíbrios em função da temperatura, não necessariamente na mesma ordem em que os equilíbrios foram apresentados, né? Ou seja, esse K1 aqui não corresponde ao experimento A, né? O K2 não corresponde a B, o K3 não corresponde a C necessariamente. Você tem que estudar os parâmetros aí para ver, né? Inclusive, essa é a pergunta. Logo, as constantes K1, K2 e K3 devem corresponder respectivamente. Bom, a pergunta que fica depois que a gente lê toda essa quantidade de informação é como começar, né? O que a gente tem que estudar, o que a gente tem que observar para descobrir isso. O que você nota aqui é que ele traz a mudança dos valores da constante de equilíbrio, ok? De acordo com a temperatura, né? Então, vamos analisar como a mudança de temperatura vai afetar cada reação. Olha só, como ele deu o efeito térmico, né? Se falou que é endotérmico e exotérmico, vamos lembrar que se eu aumento a temperatura de uma reação, o equilíbrio desloca para o lado endotérmico, ok? E se eu abaixo a temperatura, o meu equilíbrio, ele desloca para o lado exo, ok? Vamos analisar, então, a reação A, certo? É uma reação exotérmica, beleza? Com a espécie predominante sendo NH3. E o NH3 é um produto, ok? Se eu pegar a constante de equilíbrio dessa reação, eu vou ter o quê? NH3 ao quadrado sobre N2 H2 ao cubo, certo? Se a espécie predominante está no produto, significa, então, que esse K vai ser maior do que 1, ok? Porque quem está predominando é o produto, e o produto está no numerador, beleza? Então, o K é maior do que 1 para a temperatura que ele deu, né? Que falou que todos os experimentos começaram a 175 graus Celsius. Então, com essa informação, se você analisar as constantes a 175 graus Celsius, certo? Aqui na tabela, você teria a opção, né, de K1, K2 ou K3 para esse experimento A, certo? Se você olhar aqui, ó, pode ser 1? Pode, porque a constante aqui está maior do que 1. O K2 não pode, porque ele está menor do que 1, certo? Então, nessa constante aqui, quem está predominando é o denominador. E pode ser o K3? Pode ser o K3 também. Então, a gente ficou em dúvida entre 1 e 3, certo? Vamos cortar o K2. Agora, vamos analisar o fato dela ser exotérmica, né? Só que esses exotérmica se refere ao sentido direto dela, né? Da esquerda para a direita.
olha só. ΔH aqui menor do que zero, né? Na tabela, ele apresenta para mim uma mudança de temperatura de 175 graus para 250 graus Celsius, né? Quando houver esse aumento de temperatura, a reação tem que deslocar para o lado endo. E no caso dessa reação aqui, o lado direto está exo, né? Então, o lado inverso será endo. Concorda? Então, para essa reação A, quando você aumentar a temperatura, certo? A minha reação vai deslocar para o lado esquerdo, ou seja, para o lado dos reagentes, no sentido inverso ao exotérmico, né? Que corresponde ao lado endotérmico. Então, o que vai acontecer? Esse denominador aqui vai crescer. Ok? Então, a minha constante de 175 graus Celsius para 250 graus Celsius tem que cair. Concorda? Se você analisar aqui, ó, K1 de 175 para 250, ele cresce. Então, contraria o que eu estava esperando. K2 a gente já desprezou para o experimento A, né? Agora, K3 de 175 para 250, ele cai, né? Indicando aquilo que a gente tinha previsto, né, para o experimento A, ok? Então, eu posso dizer que o meu K3 estará com o meu experimento A, ok? Agora vamos fazer a mesma análise para B. Olha só, vamos analisar alguns fatores aqui, né? Você tem a espécie predominante NO2. Se eu fizer a constante dessa reação, eu vou ficar com NO2 ao quadrado sobre N2 ao 4, ok? Se a minha espécie predominante, certo? Ela está nos produtos, ou seja, ela está no meu numerador, com certeza o meu K será maior que 1, ok? Isso a 175 graus Celsius. Então, eu já tenho que procurar isso aqui, né? Porque agora eu estou entre 1 e 2, né? Já que 3 já foi colocado para A. Então, veja, ó, 1 e 2. O meu 1 a 175 graus Celsius está maior do que 1. O meu 2 não. Então, provavelmente será K1. Agora eu vou confirmar, né? Olha só, ele falou que a reação é endotérmica. Se é endotérmica, quando eu aumentar a minha temperatura, eu tenho que deslocar para o lado endo. Ou seja, quando eu aumentar a minha temperatura, aqui nessa reação, o equilíbrio será deslocado para cá. Concorda? E ao ser deslocado para cá, o meu numerador irá crescer. Então, a minha constante tem que crescer, certo? Para 250 graus Celsius. Então, agora eu vou analisar essa mudança de temperatura, né? Eu vou até anotar que o K tem que ser muito maior, né? Quando eu tiver 250 graus Celsius. Ok? O K tem que crescer. Então, eu olho aqui, ó, em 1, o meu K cresce quando eu aumento a temperatura, né? O meu 2 também cresce, certo? Mas aí fica aquele requisito do primeiro fator, né? Que a espécie predominante aqui era o NO2, ok? Que estava no produto, então a constante tinha que ser maior do que 1. Então, eu posso escrever aqui que o meu K1 ficará com B, ok? E aí, com certeza, né, a gente vai ter o meu K2
com C. Mas vamos analisar C também para a gente comprovar que está com C. Beleza? Vamos dar mais essa estudada também. Viu, pessoal? A riqueza de detalhe que tem essas questões de equilíbrio da FUVEST. Certo? Vamos lá. Ó, a respeito de C, né? Você tem MgCO3, MgO mais CO2, garantido com um ΔH maior do que zero. Aqui não tem espécie predominante, então não dá para fazer aquela previsão inicial. Eu só sei que se eu aumentar a temperatura aqui, eu vou deslocar para o lado endo. Então, se eu aumentar a temperatura, o meu equilíbrio vai deslocar para a direita, ou seja, a minha constante tem que aumentar, certo? Então, eu posso escrever o seguinte, que o meu K a 250 tem que ser maior do que o meu K a 175. Ok? Concorda? Né? Constante, concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes, certo? Aumentei a temperatura, deslocou para o lado endo, que no caso é os produtos, então esse numerador aqui aumentou, né? Se você observar aqui em 2, você tem isso acontecendo, certo? Então confirma a nossa expectativa, ok? Então eu fico com essa resposta, né? K3A, K1B e K2C. Marcando aqui pelas minhas alternativas a letra A. Certo, pessoal? É isso. Veja, essa questão é uma questão de exemplo, de olhar cirúrgico, certo? Você respira, calma, você já vai ter feito uma parecida, começa a fazer detalhe por detalhe. Você vai gastar 5 minutos, certo? Você precisava gastar 3, mas você vai gastar 5 e vai acertar a questão. E aí, depois você recupera isso em outras questões. Beleza? Não esquece de passar lá no nosso canal e dar uma assistida nos outros exercícios de outras faculdades que a gente tem lá. Beleza? Valeu!